Hey nerds, esse vídeo no nosso canto, eu sou o Mike e hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre o nosso queridão, que geralmente é confundido com um pássaro ou um avião, também conhecido como o Homem de Aço, o Homem do Amanhã, ele mesmo, Superman. E no vídeo de hoje o meu objetivo não é atacar ninguém, é só defender o personagem que é um dos meus personagens favoritos. E ele é muito, mas muito mesmo injustiçado hoje em dia. Eu acho que ele é um personagem maravilhoso e as pessoas que falam mal dele não sabem o que ele é. Só viram alguns filminhos e acham que aquele ali é ele. Não, ele não é só isso. Eu vou dividir o vídeo sobre alguns tópicos. Eu ainda não sei quantos, mas talvez esteja aí na tela quantos são. Vamos começar com o primeiro, vamos lá? Primeiro tópico, Superman é chato. E aí, tem muitas definições de chato, porém pra ele eu vou usar o seguinte: ele é muito poderoso e ele é o cara certinho sempre, ok? Essas são as definições que eu estou usando. Se você tem alguma outra definição do que seria chato do Superman, desculpa, eu não tenho como ler sua mente. Sobre o negócio dele ser muito poderoso, vamos começar por aí. Sim, Superman é muito poderoso? É, porém todo mundo tem seus limites, inclusive Superman. Ele não é um deus. Mas o Superman normal, padrão, Clark Kent, pré-952, porque eu odeio... ele tem os seus limites, né? Até o 952 ele morreu, mas eu tô dizendo, o Superman classicão, ele tem seus limites. Uma das histórias mais famosas dele é, inclusive, a morte do Superman, que é quando ele chega nos seus limites pra lutar contra o Doomsday, que é uma maravilhosa essa história, inclusive é a primeira história do Superman que eu li. E você vê ele lutando até chegando nos seus limites. Ele fala isso também quando ele vai chegar ali. Outro momento é quando na HQ Superman Brainiac pelo Jeff Jones. Ele perde a luta inicialmente, porque o Brainiac é mais forte que ele ali no início. Então assim, não é difícil o Superman perder. Ele já perdeu diversas vezes, inclusive a Mulher Maravilha já venceu dele na Crise Infinita, eu acho. Não, Crise de Identidade. E uma dessas crises dos 2000, inclusive é uma luta bem legal dela contra o Superman. O Superman, ele não é imbatível. Vários momentos ele perde. Outra coisa, ele é muito certinho, ele é muito chato. Sim, ele é um herói, ele não pode ser um vilão, ele não pode sair matando pessoas. Porém, eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas também tem que deixar esse lado bem claro. Ele é um herói, ele não vai sair fazendo coisas que um vilão faria, né? Ele não vai sair fazendo coisas de vilões. Mas não quer dizer que ele não pense isso. Por mais que você pode pensar o contrário, o Superman, ele não é um cara que não erra. Ele erra de vez em quando. Na HQ, na própria coisa ali do Geoff Jones escrevendo o Superman, tem esse, quando ele vence do Brainiac, ele consegue prender o Brainiac na Fortaleza da Solidão. E tem momentos que ele pensa em espancar o Brainiac até a morte pelo que ele fez. E você vê quadrinhos dele espancando e sangue verde voando na cara dele. Não é uma coisa que um cara padrãozinho, que não faz nada de errado, pensaria, né? Ele é humano ainda, ele tem seus pensamentos humanos, o cara não é infalível. E é um momento que eu acho que humaniza bastante. Próximo tópico. O Superman não é um personagem relacionável, no sentido de que você não consegue se ver com ele, você não consegue se identificar com ele. Vamos lá. Como assim, caralho? Sim, a parte mais importante do Superman não é nem o Superman em si, é Clark Kent. Então você falar que o Superman não é um cara que você consegue se identificar, tá totalmente errado, porque o Superman não é a figura que você tem que se identificar, e sim com o Clark. Você não se identifica com o Homem-Aranha, você se identifica com Peter. Você não se identifica com Batman, você se identifica com Bruce, né? É o que eu espero, ao menos. Eu não espero que você saia colocando uma roupa colada e soltando teia por aí, por favor, né? Senão... Caralho. Se não, por favor, passe o seu contato. Essa piada já perdeu o timing pelo alguém me ligando e meu toque do Superman tocando. Então, a parte mais importante dele é o Clark. Quando você vê esse cara que foi criado por dois pais muito queridos e gentis do Kansas, você vê esse cara que só quer fazer o bem. Esse cara que passa trabalho com as coisas. Por exemplo, pra ficar com a Lois Lane. Ele fala em um momento, eu poderia chegar aqui como Superman e ficar com a Lois. Porém não, ele escolhe do jeito difícil. Ele escolhe fazer Lois se apaixonar pelo Clark, não pelo Superman. E eu acho que isso que as pessoas têm que fazer também. Ficarem interessados no Clark, não no Superman. O que faz o Homem-Aranha do Tom Maguire ser tão interessante
sim, são as lutas maravilhosamente coreografadas, mas são também o Peter Parker. Por isso que eu não consigo me identificar com esse Homem-Aranha atual, porque não tem nada a ver comigo. Você vê esse cara que se esforça pra fazer as coisas. Por exemplo, ele, antigamente, isso você vê na origem dele de Homem de Aço. Ele queria jogar no time de futebol americano. Era um negócio dele. Ele gostava de futebol americano e ele era muito bom nisso. E o pai dele não gosta disso, porque ele sabe que o Clark ser bom ali não é justo com os outros competidores. Então ele fala com isso e o Clark percebe: realmente, eu não posso ser jogador de futebol americano. Isso acontece em diversas HQs que o Clark quer jogar futebol americano. Acontece isso em Superman ano 1, que saiu recentemente. Isso acontece em Origens Secretas e também no Homem de Aço. Então, são coisas que você consegue se identificar. Não conseguir fazer o que você gosta, ele não ter muitos amigos, quase nenhum praticamente. Ele não ser muito bom com garotas, porque ele é um cara tímido, então... São coisas que a maioria das pessoas conseguem se identificar, ou que já te passaram por alguns problemas na vida. Por exemplo, o fato de perder alguém que você ama. Na própria HQ Superman Brainiac, o Brainiac no final, quando o Clark vence dele, ele manda um míssil pra matar a Martha e o Jonathan Kent. E o Jonathan, felizmente, consegue se jogar e empurrar a Martha, fazendo a Martha não morrer e ele também não ser atingido pelo míssil. Só que ele tem um ataque cardíaco fazendo isso. O Clark voa com toda a velocidade que ele tem pra lá, só pra achar o pai dele morto. E é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E você vê ele chorando por causa que, com todos os poderes dele, com tudo que ele tem, que ele pode fazer, ele não conseguiu salvar o pai dele de um ataque cardíaco. Porque é uma coisa que ninguém consegue salvar. Nem eu, nem você conseguimos lutar contra uma doença. É uma coisa muito difícil. Então ele se sente sem poder. Uma das primeiras vezes na vida dele, ele se sente como se ele não conseguisse fazer algo. Então, quando ele pega aquela ferradura que ele tinha dado pro pai dele, que tava escrito o melhor pai do mundo, e quando ele pega aquilo ali de novo e ele lembra o pai dele, ele se joga no chão e chora. Porque não tinha nada que ele podia ter feito, além de chorar. E essa é a última página da HQ, inclusive. O Superman chorando no chão, derrotado. É um momento muito bonito. E você se identifica com ele se você já perdeu alguém. É uma coisa normal, é uma coisa natural. Porém, você tem que seguir em frente. Vamos para o terceiro tópico. As pessoas que gostam de ridicularizar o Superman. Sim, não há melhor forma de xingar alguma coisa que você não conhece do que ridicularizar essa coisa. Eu falei ridicularizar de uma forma mais retardada do mundo. Ou seja, eles falam: a maior fraqueza dele é uma pedra, kkkk. Ele usa a cueca em cima da calça, Essas daí são coisas bem legais. Esse meu pessoal, inclusive, é o que reclama que ele não tem fraqueza, mas também reclama que a fraqueza dele é uma pedra. Uau. Sobre a maior fraqueza dele, vamos lá. Sabe qual é a maior fraqueza do Batman? Vamos lá, eu vou deixar você pensar qual que é a maior fraqueza do Batman. Sabe qual que é? Um tiro na cabeça. Essa é a maior fraqueza do Batman. Outra fraqueza dele? Uma facada na barriga. Sabe outra fraqueza dele também? Qualquer coisa que mata um ser humano normal. Porra! Sim, detalhe, eu adoro o Batman, tá? Mas você tentar ridicularizar o Superman porque a fraqueza dele é kryptonita e achar de boa o Batman fazer tudo que faz, não, supimpa, parabéns, é uma coerência gigantesca. Mas sim, a fraqueza do Superman é kryptonita, ele tem diversas fraquezas, né? Várias kryptonitas, a dourada que mata ele, a preta que faz ele ficar mal, ele tem a outra fraqueza chamada sol vermelho, que enfraquece ele, deixa ele igual um ser humano, e ele, isso não é nenhuma fraqueza, uma incapacidade dele, que ele não consegue ver a visão dele, raio-x, através de cobre. Isso tudo porque, para não fazer ele virar um personagem sem graça. Exatamente, um personagem precisa de fraquezas, ele precisa de limitações. Se o Batman não morresse, fosse um super-humano e fizesse aquilo que ele faz, não seria tão interessante. Se o Homem-Aranha, sei lá, também fosse super-humano, não sei, ele é meio que super-humano, mas se ele fosse muito além daquilo ali, não seria muito interessante. Então, pro Superman ficar interessante, ele precisa de algo que enfraqueça ele.
o que melhor do que Kryptonita. É uma coisa que enfraquece ele, de vez em quando, inclusive, mata ele. É uma coisa pra deixar o personagem mais interessante. É só isso, pra deixar uma coisa mais interessante. O negócio de raio-x, que eu não consigo ver através de cobre, é porque máquinas de raio-x na vida real também não conseguem ver através de cobre. Então é só isso que o Jerry Siegel e o Joe Shuster colocaram ali. Outra coisa que eles reclamam é da cuequinha em cima da calça. Mas sabe por quê? Porque nos circos americanos existiam os homens chamados strongmen, que eram caras que levantavam coisas muito pesadas. E eles eram atrações circenses que usavam as suas leggings, botas e uma cueca em cima da calça. Sim, então foi daí que eles pegaram, já que isso era uma coisa que era vinculada à força, os strongmans. Então eles pensaram, para colocar esse uniforme, vamos puxar disso daqui, que já remete à força, então vamos colocar aqui. Foi só por isso, porque nos anos 30 essas pessoas usavam isso, porque eles eram atrações de circo, então, né? E o Batman também usa essa porra porque o Superman usava e todo mundo na época usava, então eles colocaram também no Batman a cuequinha da hora. Não reclama da cueca, porra. Inclusive, hashtag Warner traga a cueca de volta. Foda-se o Snyder Cut, eu quero a cueca no Superman, caralho. E a última coisa, o último tópico que eu quero falar. O Superman não tem vilões interessantes. Isso daí me tilta. Porque esse também, geralmente, é o cara que é o fanboy do Batman, que não sabe porra nenhuma do Superman, além de Cavaleiro das Trevas. Sim, o Superman tem ótimos vilões, caralho. Inclusive na HQ Superman e Batman, melhores do mundo, tem essa coisa que é muito legal, que basicamente o Coringa troca com o Lex Luthor. Eles meio que se trocam. Aí o Coringa fica tentando vencer do Superman. É legal essa HQ, recomendo ver, tem na Amazon. Tem um episódio, inclusive, da série animada, que foi basicamente a série animada do Superman, que é muito bom. O primeiro crossover do Batman com o Superman ali nesse universo animado. Você vê isso, o Coringa tentando matar o Superman. Feast your eyes on this! Now I'll ask you once more. E vamos lá. Lex Luthor, que é o maior vilão, é o que as pessoas geralmente conhecem se você só vê o filme. Lex Luthor, no cinema, eu tenho essa notícia pra falar, nenhum deles é bom. A maioria dos Lex Luthor, tirando de Batman vs Superman, era um bando de corretor de imóveis. Vamos destruir essa parte aqui pra fazer mais caro e aí a gente vende. É basicamente isso, o Lex Luthor no filme original de 77. Ele é assim também no filme ali de 2006, do Superman no Retorno. Ele é assim em todos esses filmes, velho. O cara quer ser um corretor de imóveis, deixa ele o Superman. Foda-se que ele tá destruindo grande parte dos Estados Unidos. Deixa ele vender as coisas dele. Pô, e tem o Superman de Batman vs Superman, que eu não vou nem falar, que aquela merda ali tá mais pro Charada ou Chapeleiro Louco do que pro Superman. O Lex Luthor é um dos personagens mais interessantes de todos. Ele é o personagem mais rico da DC, inclusive mais que o Batman. E o legal dele é que ele fez essa fortuna. Ele não é que nem o Batman que tinha dinheiro desde que nasceu. Ele fez a fortuna dele. Ele saiu quando ele era jovem e conseguiu tudo que ele conseguiu ali. O complexo dele de ser um ser superior vinha desde pequeno, quando o pai dele batia nele. Vinha desde aquela época, e aí quando ele conseguiu fazer todo esse dinheiro, e ele se tornou o homem mais poderoso e mais importante de Metrópolis e do mundo. E aí chega esse cara, novo, com poderes sobre-humanos, o primeiro dessa espécie, e consegue fazer tudo. O cara levanta prédio, salva a pessoa e acaba com seus esquemas ilegais e ainda te ameaça numa cena muito bonita. Então quando ele vê aquilo, ele fica puto. Inclusive em Homem de Aço ele tenta comprar o Superman e o Superman não é comprado por ele. Ele mostra que ele é uma das únicas pessoas em Metrópolis que o Lex nunca vai conseguir comprar. Então esse negócio, ele vê alguém que afronta ele diretamente. E é um cara que ele não tem o que ele fazer. O cara é muito melhor que ele. Então ele tem esse problema psicológico que é muito interessante. E ele é um vilão nível Coringa. Ele é muito bom. Quando você entra dentro do psicológico do Lex Luthor, você vai vendo coisas muito fodidas. E é muito... Por isso que essa cena em All Star Superman é muito forte no final. Quando o Lex Luthor percebe quem era o Superman e esse cara que ele tava tentando matar durante todos esses anos, e ele percebe que o cara era muito bom. Ele era um cara bom por ser bom. Isso já é o bastante pro Superman. E ele começa a chorar no chão, porque ele percebe o mal que ele fez e que ele acabou de matar a pessoa mais do bem que já pisou em Metrópolis. Vamos lá, agora que eu acabei de falar do Lex Luthor, vamos falar de outros vilões. Tem o Apocalipse, que sim, que é um
bicho grande, pedra, matar o Superman. Tem esse. Temos Darkseid, mas Darkseid não é bem vilão do Superman, é vilão da DC inteira. Vamos lá pra um vilão menor, né? Vamos para o Parasita. Parasita é um vilão muito legal, que mostra que o Superman não é um retardado, que só vence com força. Porque o Parasita, o negócio dele é sugar os poderes ou energia dos seres. Então se o Superman só chegar no Parasita e começar a encher ele de porrada, ele vai começar a sugar a energia do Superman até o ponto que ele fique mais fraco que um ser humano. Então o Superman, geralmente, quando ele luta contra o Parasita, ele tem que pensar a mais que o Parasita. Ele tem que ficar, como que eu venço desse cara? É muito legal. Outro vilão que é muito interessante dele é o Bizarro, que é um cara que ele tem que pensar, né? Porque, tipo, o Bizarro, ele não é um cara do mal, né? Ele não é genuinamente do mal, igual o Lex Luthor. Ele é um cara que é burro, ele é uma versão contrária do Superman. Eu, inclusive, gostaria muito de ver um Bizarro no cinema. E tem um vilão que é o meu segundo vilão favorito do Superman, que é o Brainiac. Brainiac é foda. Ele, de vez em quando, é colocado como o cara que destruiu Krypton. Se você jogou Injustice, você sabe disso. E então, você tem esse negócio de eu quero o último kryptoniano masculino. Eu quero esse cara. Esse cara, eu preciso dele. E fora que o Brainiac é muito inteligente, é muito legal você ver esse negócio, esse conflito entre eles. Tem esse HQ que é o que aconteceu com o mundo de amanhã, com o Homem do Amanhã. Tem o Brainiac controlando o Lex Luthor, e é muito louco esse HQ também, recomendo muito. É escrito pelo grande Alan Moore, mesmo cara que escreveu V de Vingança e Watchmen, né? Outra HQ muito boa do Superman, inclusive, que eu recomendo aqui é meio off, que é Pro Homem que Tem Tudo, que também... Pro Homem que Tem Tudo, não. Pro Homem que Tem Tudo, do Alan Moore também, é muito bom. E tem dois episódios, inclusive, da série da Justiça Animada, que é basicamente a mesma coisa ali, a história, só que sem o Robin. E Robin é importante no quadrinho, é bem legal assim. Superman tem ótimos vilões ainda, ele é um personagem da DC, então significa que ele tem muitos vilões bons. Marvel também tem, só que eu acho que a DC tem em mais quantidade e melhores. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido mudar um pouco a opinião de algumas pessoas aqui. E agora eu vou passar pro Michael da edição do futuro pra falar algumas HQs que eu recomendo do Superman. Vai aí, Michael. Opa, sou eu mesmo, Michael do futuro. Eu tô aqui pra, como eu do passado disse, recomendar algumas HQs do Superman. Então vamos lá, sem mais delongas. E feliz 2020, eu não falei isso no vídeo ali, Reacts da Rapina, porque o Michael do passado é muito mais educado, velho. Tem que vir eu aqui, na edição, pra explicar que educação é uma coisa muito legal. O primeiro quadrinho que eu irei recomendar é Superman, o Homem de Aço. Superman, o Homem de Aço foi lançado depois da Crise nas Infinitas Terras, que é uma das HQs mais famosas da DC. E a DC fez essa série onde ela recontava a origem dos seus personagens mais famosos, ou seja, Superman, Mulher Maravilha e Batman. Esses três ganharam novas HQs contando as origens deles. Então o Superman ganhou Homem de Aço, Batman ganhou Ano 1 e a Mulher Maravilha ganhou Deuses Imortais. Então, já que isso aqui é recontando a origem e é uma das minhas origens favoritas do Superman, a primeira HQ que eu recomendo dele é O Homem de Aço. Agora é a HQ que vai questionar aquele título do Superman, que era o último filho de Krypton. Em Superman, Último Filho, a gente vê que essa afirmação não é completamente correta, e isso é uma HQ muito legal, onde a gente vê um embate entre Superman e Zod, e também o Superman tendo a sua primeira experiência como um papai. É muito legal essa HQ, recomendo bastante, muito interessante, é escrita pelo grande Geoff Johns e pelo cara que fez o primeiro filme do Superman. Então, se você gosta do Superman do Christopher Reeves, que não tem como não gostar, tá aí uma ótima HQ pra você também. Uma HQ também que eu falei durante o vídeo inteiro é Superman Brainiac, que também é escrita pelo Geoff Johns, linda arte, é maravilhoso o que acontece, eu realmente recomendo muito essa HQ, é muito boa. É muito sentimental, tem ótima cena de ação com o Superman versus o Brainiac. E se você não sabe quem é o Brainiac, é uma ótima HQ pra começar, que ela vai apresentar mais ou menos você ao Brainiac. Agora, uma outra história de origem, só que é meio que diferente, que é Superman e as 4 Estações, que você vai ver o Superman pela visão de algumas pessoas. Tem, por exemplo, uma das pessoas que fala ali, a visão dele sobre o Superman, é o papai dele, né, o Jonathan Kent. Isso é muito legal, recomendo muito. Quem escreveu é o Jeff Loeb e o Tim Sale, mesmo escritor e desenhista de Batman Long Halloween, Homem-Aranha Azul. Então, essa equipe é muito boa, eu adoro e recomendo pra caramba. E o último, que é a minha HQ favorita do Superman, que é Grande Desastre do Superman, não tem que falar, Grant Morrison, maravilhoso, mesmo cara que inventou o Damian Wayne, que fez a série Batman e Robin, que é maravilhosa.
Ele também fez Batman R.I.P., que é a morte do Batman, entre aspas. Ele escreveu Crise Final. E ele, junto com o Frank Quitely, escreveram a história Terra 2, né? Que é muito legal, que é quando a Liga da Justiça luta contra o Sindicato da Justiça. Mas é isso. Essas são as recomendações. É isso. Um beijo, um queijo e fiquem com uma boa semana.